O adversário do Mashiba, o campeão dos pesos leve, aquele conhecido como a criança selvagem de Porto Rico, o mal, o bad boy de Porto Rico, Marcos Rosário, é finalmente revelado. Fala galera, vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta com mais um vídeo de review de Hajime no Ippo pra vocês. Eu preciso dizer que esse capítulo eu gostei bastante. E se vocês também gostaram, aproveite e já tasca o like aí e comenta. Quer dizer, eu preciso falar, agora eu vou ser sincerão com vocês que eu realmente não gostei do character design do Marcos Rosário. Eu não gostei. Se você gostou, comenta aí. Se você também não gostou, comenta aí também. E vocês vão entender melhor o porquê que eu não gostei dele no decorrer desse vídeo, tá bom? Desabafo feito, bora pro vídeo. O capítulo 1417, Marcos Rosário, começa com uma imagem do Mashiba no que parece ser o centro de um holoforte. Mas a gente vai entender melhor o que isso realmente significa um pouquinho mais pra frente. Então guarda bem essa imagem porque a gente vai falar dela lá mais pro final do vídeo, hein? Segura ela aí. Pois quando a gente vira a página, a gente até nota, né, aquele spotlight, né, o holofote ali indo pra baixo. Então nós somos novamente transportados lá pra Academia Kamugawa, onde nós vemos o Aoki conversando com o Kimura e aparentemente com o Itagaki sobre o Marcos Rosário. E ao que parece, era somente os três que estavam conversando, mas uma certa fala ali do Aoki chama muito a atenção do Takamura. Pois o Aoki diz o seguinte: o homem mais forte do mundo está na minha classe de peso. Eu ouvi que ele é forte. Então a gente vê que o Takamura já olha com desprezo pro Aoki e já tasca brava. Fala assim, ó, meu, cuidado com o que você fala. E aí o Aoki, sem entender nada, fala, mas o que você tá falando, cara? Como assim? Então o Takamura, creio eu, naquele mesmo tom de deboche, já fala assim, você fala como se vocês dois estivessem, sabe, na mesma liga, e a gente não sabe que é bem assim, né? E ele continua, para com esse tom condescendente e gente da sua laia se achando pra cima do campeão mundial. E aí o Aoki fica meio até perplexo e fala, oh, como assim? Eu sou o terceiro no ranking japonês tal. E aí o Takamura num tom de completo desprezo fala assim, então faz o seguinte, vai lá e luta com ele. Eu esqueci, você não pode fazer isso, né? Você nem o ranking mundial tem. Então a gente percebe que o Aoki percebeu que estava falando muita merda e começa a se desculpar fervorosamente para o Takamura. Nisso então a gente vê que o Itagaki totalmente avoado e totalmente fora dessa conversa, né, que os dois estavam tendo, começa a ver ali, né, o nome, né, Marcos Rosário, ele... então esse é o nome do campeão que vai enfrentar o Mashiba. Rosário, será que ele usa alguma coisa relacionada com o Rosário mesmo? Será que ele tem alguma relação assim com padre ou sacerdócio tal? Então a gente vê que o Takamura, ouvindo isso novamente, já faz o sinal da cruz ali, cruzando os seus braços no melhor estilo Ultraman. Ele já logo diz, a cruz é como ele destruirá o ceifador. E mesmo o Aoki retrucando ali, falando, não, mas ele não é o Drácula. Mas o Takamura continua dizendo, mas o exorcismo, ele é universal e Deus, né, a divindade sempre está do seu lado. E nisso o Aoki fica até meio puto da vida, né, quando ele fala, pô, mas o ceifador, né, que no caso dele seria o Shinigami, né, como eles conhecem, ele também é conhecido como uma figura divina, né, tipo, relacionada a Deus e tal. E aí quando o Takamura começa a se dar conta que dessa vez era ele que tava falando merda, o Ippo corta o clima dessa conversa completamente quando ele diz o seguinte, na verdade, algo relacionado a Deus não se aplica a esse cara. Então o Ippo começa a descrever as características de pugilista do Rosário, onde ele diz que ele teve um total de 25 lutas, sendo elas 20 vitórias, 18 por nocaute, 2 derrotas e 3 lutas que foram interrompidas, elas não tiveram uma conclusão. Que o Rosário, além disso, tem 26 anos e que ele é um lutador southpaw, ou seja, a sua mão dominante é a mão esquerda, né? Então ele fica com a mão direita na dianteira e a esquerda recuada. Mas o que mais surpreende, né, durante a conversa que eles estão tendo ali, quando eles ouvem o que o Ippo tem a dizer, não é sobre as vitórias, as derrotas, mas
A primeira coisa mesmo que chama a atenção é a questão dessas 3 lutas que não tiveram conclusão. E aí o Aokimura ali, eles pegam e questionam o Ippo, mas o que aconteceu tal? E aí o Ippo responde, houve uma cabeçada ali nos primeiros rounds e por conta disso o adversário do Rosário começou a sangrar demais e a luta teve que ser interrompida. E aí até o Itagaki fala, então foi só um acidente e tal. Aí os caras até meio despreocupados e tal, falam, beleza, mas e com relação às 2 derrotas que ele teve, o que aconteceu? Então o Ippo, ele repete o mesmo discurso que ele falou anteriormente. Houve uma cabeçada nos primeiros rounds da luta e o seu oponente sangrou demais e a luta teve que ser parada. E esse tipo de atitude que o Rosário tem acabou inflamando tanto o Aoki, o Kimura e o Itagaki, né, que eles aparecem assim extremamente nervosos com esse tipo de jogo sujo mesmo que ele tá fazendo com a galera. E além disso, o Ippo continua explicando que ele viu a luta do Rosário diversas vezes, a mesma luta, né? Ele assistiu vez após vez e mesmo ele vendo as cabeçadas, ele não conseguiu identificar se foi realmente um acidente ou não, porque ele sabe que como o Rosário ele é um southpaw e ele tem um estilo de luta, né, que ele é um infighter, que ele luta de perto e ele é extremamente agressivo, ele sabe que esse tipo de cabeçada, né, de acidente pode acontecer, mas não acontece com tanta frequência assim, né? O Ippo até pensa, né, ele cogita, né, ele quer acreditar, na verdade, que o Rosário não faz essas coisas de propósito. Mas ele diz que como ele leu lá no artigo do Fuji, o Rosário ele é conhecido como o bad boy de Porto Rico. Quando a galera ali ouve a conclusão do Ippo, né, eles chegam às próprias conclusões. O Kimura mesmo já fala, bom, se foi 3 vezes que isso aconteceu, né, então não parece que realmente foi acidental. E o próprio Itagaki mesmo, que tinha correlacionado ele, né, algumas páginas com alguma coisa sagrada, né, relacionando ele com o padre, já fala que realmente esse cara não tem nada de santo. E o Takamura vendo toda aquela situação ali, a galera, né, muito focada no Rosário, tenta fazer uma brincadeira e é descartada rapidamente ali pelo Kimura, e o Kimura até fala, então os caras falam que ele é o bad boy, mas o Mashiba também não é assim, né? Então a galera até começa a falar, então vai ser tipo uma briga de faca entre os dois lá no meio do ringue, né? Possivelmente eles já estão pensando que eles vão ver um Mashiba versus Sawamura parte 2 ou uma coisa muito pior. Mas o que eles realmente levam em consideração é a questão, tipo assim, independente do que o cara seja, né? Se ele é muito mal, se ele é muito bom, tal, ele é o campeão mundial. O Mashiba não pode vacilar, ele não pode perder a concentração, porque vocês lembram o que aconteceu quando o Mashiba lutou contra o Sawamura, né, gente? Então, assim, se eles perder o controle, se ele voltar ali à antiga forma dele, né? Essa luta ela pode ir para as consequências finais e não vai ser nada bom, nem para a carreira do Mashiba e nem para um possível retorno do Ippo, porque se alguma coisa acontecer com o Mashiba, com certeza a Komi não vai deixar o Ippo de forma alguma se aproximar de um ringue novamente. Então o último pensamento passa ali na cabeça deles quando eles pensam o seguinte: o bad boy de Porto Rico, que tipo de pessoa esse cara deve ser? Então nós vemos aquela mesma imagem, né? Como se fosse um holoforte ali indo pro lado, pro outro, pra cima, como a gente já viu lá no início do capítulo, lembra? Com ele indo pra baixo e tal. Só que dessa vez a gente descobre que esse holofote, na verdade, era o cano de uma arma, gente. Sabe, no melhor estilo 007, sabe? Tipo, a arma indo para um lado e para o outro ali. Mas, na verdade, era só o Rosário ali segurando o canhão e apontando para o lado de fora da rua. E não só isso, a gente vê que ele engatilha a arma, ele chega a apertar o gatilho e não acontece nada. Nisso, então, o seu agente, já totalmente desesperado, entra ali no mesmo ambiente que ele fala: cara, o que você tá fazendo? Você tá ficando louco? Você não pode fazer isso bem no meio da cidade, né? No centro da cidade. Então o Marcos, com a maior calma do mundo, como se ele estivesse fazendo algo natural, só responde: é porque o cachorro lá fora tá fazendo muito barulho. Então a gente dele vai de novo e fala: meu, para com essa merda, pelo amor de Deus. A gente tá aqui no meio da cidade, tem um monte de gente em volta, e se eles ouvirem um tiro, eles vão chamar a polícia e pode acontecer algo ruim de novo contigo. Então para com essa porcaria. Afinal de contas, você é o campeão mundial dos pesos leves, você sabe o tipo de situação, de posição que você se encontra. E com essas palavras, né, o Rosário ali só pega e fala: você tá fazendo muito barulho. Então ele só pega, mira a arma ali no seu agente e dá um tiro. Dá pra gente ver, inclusive, que os cães ali fora, né, fazem algum tipo de barulho. E aí ele fala: eu errei.
E aí entre o agente dele, né, ali tem o buraco de bala no meio e a gente vê uma foto que possivelmente era a foto lá do Mashiba do começo desse capítulo. Ou seja, o Rosário até então ele estava mirando, né? Ele tá mirando mesmo o seu próximo confronto contra o Mashiba e ele provavelmente vai tentar fazer o pior com o nosso ceifador. Além disso, galera, chegou a hora da gente falar sobre esse cara, Marcos Rosário. O que aconteceu para isso, né, se transformar nisso? Galera, a princípio eu imaginava, né, que o Rosário, quando ele apareceu com aquele cabelo bem diferentão, fosse até aquele estilo, sabe, que a galera usa, né, que eles usam, tipo, quem tem cabelo mais estilo afro, assim, que eles usam que fica meio pontudinho, daorinha. E por um breve momento eu até pensei que ele poderia sim ser negro, porque a gente tem visto que realmente tem muitos campeões mundiais que são afrodescendentes, né, que são negros e tal, que a gente teve o Billy McCallum, teve o Bison, teve lá no início da obra, né, mas não chegou a ser campeão, que era o Jason e tal. Então eu falei, pô, vai vir mais um campeão, tá ligado? Falei, puta, que da hora. E aí aparece esse cara, velho, branquelo, com esse cabelo extremamente estranho pra caramba. Eu mostrei aqui pra Joy, galera, ela pensou até que falou, pô, mano, que isso aí? O cara tá imitando a Dona Florinda, velho. Ela até chegou a falar pra mim, falou assim, amor, de repente ele só tá ali com os bob na cabeça e na hora de lutar ele vai tirar, tá ligado? Pra ficar um cabelo diferente. Então eu falei, não pode ser, galera. Ficou muito estranho, ficou muito bizarro. Eu até compartilhei essa imagem nos grupos lá que eu tenho, que eu falo com a galera, né, com os meus amigos pessoais. Alguns deles até falaram, meu, esse cara tá parecendo um alienígena, esse, mano, tá muito estranho. Aí eu até cheguei a comentar que tá parecendo, sabe, aqueles vilão novo lá do Boruto e tal, que eu nem sei o nome, pra falar a verdade, porque eu não acompanho a obra. Então assim, galera, tá muito estranho, mas muito estranho mesmo. Eu cheguei até a ver durante o dia várias pessoas fazendo montagens, né, pra tentar melhorar ali a aparência dele. Inclusive eu vou postar algumas delas aqui na aba de comunidade pra vocês olharem depois, pra vocês verem como eles tentaram melhorar e algumas delas realmente ficaram boas, tá bom? E eu só queria mesmo era desabafar, porque esse aqui foi o personagem mais estranho que eu já vi numa obra que costuma se levar mais a sério, né? Que tem o pé no chão ali e tal. Cara, esse cara ficou realmente muito estranho. E por favor, galera, deixa o seu comentário para eu saber o que vocês acharam da aparência do Marcos Rosário. E é isso, galera, mais um vídeo de review pra vocês. Por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos e pedem pra eles se inscreverem no nosso canal, porque a gente tá quase chegando nos 4.000 inscritos e essa é a meta que a gente tá tentando alcançar, que é chegar nos 5.000 inscritos até o fim do ano. Então me ajuda aí, já deixa o seu like e a sua opinião sobre esse capítulo, que foi bem legal pra falar a verdade, não foi não? Eu me chamo Vinícius Silva, fico por aqui, abraço!